Só vou falar uma que eu acho que, pô. Eu não sei se eu fico constrangido, eu não sei se eu fico. Como é que. Eu fico perplexo. Eu vi um comentário, não sei se é que tá, se pra mim, se não, né? Um comentário sobre a. Ai. Um comentário, não, alguns comentários falando sobre alguns vídeos que eventualmente vão aparecendo nas thumbs, né? Aí dos YouTube da vida. Mostram umas moças. Não sei se os caras também, mas vejo umas moças falando sobre questão de sexualidade. Não sei se às vezes para me provocar. E daí falam assim, não, porque não sei, porque tal pessoa, eventualmente essa pessoa tem uma vida sexual ativa e tal. E como se, dá dando a impressão como se eu tivesse algum interesse sexual em pessoas, e daí de repente tentando jogar, tipo, ficando sugerindo isso pra mim. Então aí que tá numa estratégia psicológica de fazer uma provocação até também. Mas não só usando, se valendo dessa estratégia, e tentando usar ali, tentando jogar ali, não aqui, porque amaciando nessa questão, no sentido de não, porque essa pessoa que pratica bastante sexo, ou não, porque essa. E pergunta para uma outra moça, qualquer moça que está sendo entrevistada, né, celebridade ali, e ele fala assim: ah, você é uma pessoa trans. E daí, sei lá, não sei se dei bem para mim, não, pode ser que não, pode ser que não. Ele fala, acho que para um pouco colocar a ideia, a pessoa, claro, revela ali qual é a frequência da sexualidade, né, dela. E olha até onde chegamos. E aí a pessoa revela a sexualidade e ele fala, não, não, mas outra fulana, nossa, outra fulana pratica todo dia. Ou seja, aí, não, e eu já bem, pode não ser exatamente para mim, mas então, se é para todas as pessoas, é para provocar as pessoas falando, nossa, que inveja dessa pessoa, eu gostaria de ter a mesma frequência sexual dessa pessoa, ou justamente, às vezes a pessoa não está pensando nisso, mas no sentido que tipo, ela ficaria com raiva porque daí ela gostaria disso, mas ainda não sabe que ela quer aquilo. Mas a partir dessa provocação, ela vamos dizer, aprenderia isso. Então, no meu caso, né, eu acho que se eventualmente é para mim, é um pouco isso. De repente, fazer uma comparação de uma pessoa que de repente eu conheço, usando às vezes a imagem de uma celebridade, falando assim: nossa, mas essa pessoa aqui, poxa, essa pessoa aqui. E daí fala sobre a vida sexual dela. Ou seja, de repente, para que eu tenha, para me provocar no sentido, se a pessoa tem uma vida sexual bastante ativa, como se fosse uma provocação para ir ou para outras pessoas, no sentido de dizer assim: as pessoas que estão assistindo, o espectador fala, poxa, eu quero ter uma vida que nem dessa pessoa aí, no sentido de buscar a mesma frequência de sexualidade. Olha, não tenho nada a declarar sobre isso, cara. Não, e outra, para mim, uma tentativa de causar no sentido, a pessoa tem uma vida sexual ativa, eu teria que ter inveja disso de alguma forma. Mas aí que tá, nós temos que pensar ao contrário. Tanto que adianta, não, porque uma vida sexual ativa, mas eu vou desejar então que a pessoa não tenha uma vida sexual ativa, só porque eventualmente eu não teria, então eu teria que desejar eventualmente o que ela tem. Daí então, aí surgem as alternativas. A partir dessa provocação, talvez não inteiramente maldosa, mas com algum grau de incisividade, tentando fazer assim, não, mas se essa pessoa tem uma vida sexual ativa, já está insinuando que eventualmente, eu não tenho como se fosse tipo, olha o que você está perdendo, mas num sentido provocativo. No sentido, não, mas essa pessoa tem, ó quanto tempo você perdeu. É um pouco isso que eles estão tentando fazer, essa jogadinha, né? Uma jogadinha psicológica. Não sei, talvez, ou pelo menos parece. Se eventualmente não é o caso, às vezes parece. Eu vejo muita coisa aí na mídia e a ponto de, inclusive, em muitos casos, achar que houve realmente alteração de áudio para atacar em temas terríveis eventualmente lançados contra mim, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que uma das ideias é justamente isso. Assim, não, aproveita porque essa pessoa que faz todo dia, nossa, a pessoa faz todo dia. Bom, aí que tá. Só que daí você gera o contradiscurso.
Então, ou um objetivo é gerar inveja na pessoa. Nossa, perdi aqui muito tempo, quero compensar o tempo perdido. Eu nem sei se quer. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, justamente, até porque eu consigo perceber essa provocação. Se eventualmente essa for a intenção, se não contra mim, que poderia influenciar várias pessoas. Talvez tenha sido essa a intenção, não sei se é. Não sei se é. Mas num segundo momento, poxa, mas eu também não vou sacanear. Não, mas a pessoa tem uma vida sexual ativa. Ué, mas então peraí. Só porque eventualmente eu não teria. Ou eu não tenho, efetivamente. Eu vou desejar que a pessoa não tenha? Ué, mas que outras pessoas não tenham essa VSA, vamos dizer assim? Ué, mas por quê? Então não está fazendo muito sentido. Ué, mas então, se eu eventualmente não, se eu não tenho, eu vou desejar que a outra pessoa também não tenha? Mas não, cara. Se eu que a pessoa quer para a vida dela, então eu vejo como é um problema. Eu acho muito estranho esse conceito, porque se você for perceber muito desse conceito, eu já tinha falado lá no começo do canal sobre a questão da sexualidade, como é que eu tinha falado? Uma vez eu falei sobre assim, cara, você vê se você precisa disso ou não. Inclusive se tem exemplos, a pessoa que eventualmente percebe, pô, não, essa pessoa que na verdade precisa, a pessoa começa eventualmente a refletir se ela precisa realmente de um casamento, e ela de repente medita na vida das outras pessoas e fala, poxa, esse cara realmente precisa dela, e de repente a mulher acaba complementando bem a pessoa, ou não, a mulher realmente precisa do cara, por qualquer questão, quaisquer questões afetivas que eventualmente gere essa interdependência ou mesmo essa inter-relação. Às vezes uma pessoa do casal não é tão dependente do outro, mas o outro o outro cônjuge, vamos dizer assim, é dependente, ou a outra pessoa do casal é realmente dependente da outra. Uma não é tão dependente, a outra é mais dependente. Ou também, trocando em miúdos, uma é mais independente e a outra é menos independente. Né? Então, eu já falei, mas isso já foi falado. Então, veja como. Não só porque às vezes as questões são cíclicas, porque às vezes volta um negócio de provocação, mas esse argumento já foi trabalhado, cara. Não tem porquê, cara. Então, veja como eles fizeram. Eu acho que foi um pouco por causa dessa premissa da questão da saída do ministério. Não, agora é outra pessoa. Quem disse, cara? Outra, mentira, porque em 2019, se for contabilizar, eu ainda nem tenho argumentos dos mandamentos. Para eventualmente pensar de maneira. Para agir de maneira diferente. Eu nem tenho argumentos dos mandamentos para resolver a questão. Para resolver outras questões da minha vida, quer dizer, e daí né, mesmo em algum momento que tenha. Não, mas agora é outra pessoa. Quem disse? Quantas coisas eu não lembro do passado? Há algumas características de obediência, mas há várias outras características que se mantêm. A mansidão, inclusive, como eu falei no vídeo anterior, a mansidão é uma delas, é uma que prosseguiu. Então agora vamos pegar justamente, porque eventualmente a obediência dos mandamentos reprisar uma porrada, uma caralhada de argumentos, não tem nenhum sentido, menos ainda teria sentido se fosse ao vivo, mas menos ainda. Ao contrário do que diz lá a Mona Lisa Perrone. Eu não lembro o sobrenome dela exatamente. Que falou uma vez sobre a questão do ao vivo e tal. Claro que não, ao vivo não tem nenhum sentido fazer o negócio. Não tem nenhum sentido fazer o negócio. Então, quer dizer, sobre a questão da repetição. Então aí que tá, cara. Eu acho que penso, né, ser um pouco meio, pelo menos meio para mais, na verdade. Um pouco para mais do que isso. Penso esse tema ser meio ou uma inteira bobeira. É uma inteira bobeira. Ou um pouco menos que uma inteira bobeira. É bobeira, isso é bobeira. Não vou desejar que nenhuma celebridade representando, ou não, eventualmente outra pessoa, né, que no caso pode ter sido. Então, representando ou não outra pessoa, né? Porque pode ser o caso, até um argumento contra mim e tal. Não, porque essa pessoa não sei o que todo dia, porque a pessoa todo dia. Mas eu vou desejar que ela não faça. Vou desejar que se a pessoa deseja a sexualidade, ela não pratique. Todo dia ou não, quer dizer. Eu desejo que ela pratique na frequência que ela quer. E o parceiro também. Não fazer nada errado, não, na questão de adultério, eu digo, não, entre os dois, né? Entre as pessoas do casal, eu desejo que façam na frequência que eles quiserem.
que lhes for conveniente e que não atrapalhe a vida deles. Não porque a pessoa representa. Não tem muito cabimento, cara. Não tem nenhum cabimento isso. Então, primeiro ponto. Qualquer outro ponto. A questão de gerar inveja. Porque eventualmente. Se os outros têm, não quer dizer que eu precise ter. Porque os outros têm, né? Alguma coisa que eventualmente eu possa até acontecer na vida, pode ser acontecer na vida de qualquer um. No entanto, aí que tá, eu não vou desejar isso, ainda mais um tema trabalhado no canal, não vou desejar eventualmente isso porque o outro tem, eu não tenho, pratica muito ou pratica pouco. Aí que tá, isso é controle de motivação, veja só. Retornamos ao controle de motivação. Eu não posso desejar mais ou menos porque a pessoa tem. A não ser em relação a uma coisa que eu vi que a pessoa tem, tipo, eu não conhecia o produto antes, alguma coisa nesse sentido, viu? A pessoa comprou um produto ali novo, poxa, eu não sabia que tinha nesse modelo. Pô, que legal, vou comprar um para mim. Não desejar o do próximo para não desejar o que pertence à pessoa, que poderia ser uma tentação de furto e tudo mais. Não. Pô, quero ter um igual a esse, quero comprar um para mim. Quero adquirir um. Portanto, então é a mesma coisa. Vai controlar minha motivação de sexualidade apenas porque eventualmente o outro tem? Com maior ou menor frequência? Mas por quê? Eu tenho que desejar porque o outro tem? Ou outra, né? Mas essa pessoa, ela pratica todo dia. Mas se a pessoa pratica todo dia, eu vou ter que desejar também. Com menor ou maior frequência só porque a pessoa faz? Ou porque eu, de alguma forma, perdi tempo, mas estava em outros momentos da minha fé? Quer dizer, acho que não tem muito sentido. Isso é um tipo de, nesse caso, controle de motivação que visa fazer, no caso, que eu desejo uma coisa só porque outra pessoa eventualmente tem e porque eventualmente a outra pessoa teria, de alguma forma, uma suposta vantagem, né? E se for em tema de filho espiritual, eu acho que eu dei mais uma, né? Entre outras, eu dei uma clareada boa nesse tema aí, com a questão do argumento transcendental, né? Mas aí que tá, então, justamente, então, porque a pessoa eventualmente tem qualquer tipo de vantagem, que eu acho que não tem. Acho que já faz tempo que não tem mais, mas vou pensar, se a pessoa tem eventualmente algum tipo de vantagem, eu preciso desejar a mesma coisa que ela tem. Então, se a pessoa tem vantagem, tem que desejar a mesma coisa, primeiro ponto. Ou tendo vantagem ou não tendo vantagem. E principalmente se ela tiver vantagem, alguma coisa que ela tenha em derivação dessa vantagem ou não. Eu vou ter que desejar a mesma coisa, mas por quê? Por que eu vou ter que desejar a mesma coisa? Quer dizer, não tem muito cabimento. Não, a pessoa tem sua, mas eu não. Ela fica com a vida dela. Eu não quero. A minha motivação vai ser controlada porque a pessoa. Veja como é complicado isso, porque eles estão pegando as premissas do canal, presumindo, não, vamos trabalhar com essa que eventualmente ele já falou, mas. Se esse é o objetivo, mas eu já falei, cara, controle de motivação é errado. Estão dizendo que eles têm alguma coisa para que eventualmente eu tenha a vontade de ter também. A instrumentação psicológica já foi explicada. Vamos repetir. Então não tem porquê. Não, mas a pessoa tem, não quer dizer que eu vou desejar. Ou posso desejar, mas não porque ela tem. Não porque a pessoa tem. Então fazer provocação não é justamente. Não, a pessoa tem de alguma forma uma vantagem. Não, mas agora então nós temos que construir uma imagem de que essa pessoa está num patamar superior. Você tem que desejar aquilo porque você está num patamar inferior. Então deseja atingir esse nível. E uma das formas de atingir esse nível que a pessoa estaria é obtendo a mesma coisa que ela possui. Ou algumas das mesmas coisas que ela possui. Então é só para colocar, para controle de motivação. Fazer com que para eu atingir o mesmo posto, ou posto social, ou alguma coisa nesse sentido, na mesma posição, eu teria que desejar aquilo que eventualmente, no caso ali, está sendo enaltecido, que seria a questão sexual. Então vou ter que desejar a questão sexual para poder ter o mesmo posto social de alguma forma. Ou vou ter que fazer isso porque ela tem um outro tipo de vantagem. Eu acho que eu cortei a vantagem argumentativa. Mas, enfim, se eventualmente esse é o caso. Agora,
a quantidade de pessoas que colocaram, que fizeram esse argumento em relação à filha espiritual, e eu corrigi desde o início esse argumento, importante lembrar, eles fizeram a acusação errada, né? Eles forçaram uma acusação que não era verdadeira. Se estão colocando, aí não dá, estranho, ó, colocaram para essa pessoa, mas já colocaram a acreditação desse argumento para tantas pessoas, mas para tantas pessoas sucessivas, que também não tem muito sentido. Mas se for para mais uma pessoa, não. Então, peraí, eu vou ter que agora, se essa pessoa realmente causou um problema argumentativo que estava errado, mas de alguma forma isso gera algum tipo de prevalecência e ainda gera também uma conquista de alguma coisa, no caso ali da sexualidade talvez, então eu vou ter que desejar a mesma conquista só para atingir o mesmo posto social, quer dizer, não tem sentido. Mas então fica esse complemento do canal e valeu.